Olá! Há pessoas que acreditam que entrar no mundo dos investimentos é algo para quem tem muito dinheiro ou muito conhecimento. O nosso objetivo com esse canal é justamente desmistificar esse conceito, porque para começar a investir basta você iniciar um processo de aprendizado e também com pouco dinheiro, mesmo porque a pessoa que está aprendendo, ela deve sim iniciar com pouco, ainda que tenha uma quantia maior para ser investida. E quais os títulos, quais os investimentos mais importantes de se conhecer para as pessoas que estão iniciando? Bem, certamente os títulos de renda fixa estão nesta categoria. Sim, os títulos de renda fixa eles são mais conservadores e eles estão presentes na carteira não somente dos investidores iniciantes, como do mais experiente e o mais afortunado. Sim, gente, eles estão muito presentes. Às vezes as pessoas ficam muito tensas querendo achar o ativo ou a ação mesmo que vai te proporcionar o maior lucro possível no mínimo tempo necessário. Mas não, a renda fixa também te traz bom resultado desde que você tenha paciência e disciplina para investi-lo. Exatamente. Então, falando a respeito da renda fixa e da renda variável, qual seria a diferença básica? O pessoal fala assim que a renda fixa é fixa e a renda variável varia. É assim mesmo? Bom, então, gente, a renda variável varia quando você vê uma ação que o preço dela subiu ou caiu. Isso que nós chamamos de variável. Sobe ou desce de acordo com a negociação do dia, do mês, do ano. E, por favor, aprendam. A renda fixa também varia. Sabia? É mesmo? Como assim? É sim. É verdade. Você compra um título de renda fixa combinando um juro de 7 a 8% que você receberá ao ano por este título. Porém, se muitas pessoas começam a procurar esse título, porém, ele está sendo negociado no mercado, e como muitas pessoas estão procurando por esse título, ele acaba ficando mais caro. E no momento em que as pessoas, todos os investidores não querem esse título, e você precisa vender, então você precisa vender ele mais barato. Então ele funciona parecido com uma ação. No momento em que todo mundo quer, você ganha dinheiro com isso. E no momento que ninguém quer, você começa a perder dinheiro com isso. Mas tem um ponto interessante na renda fixa. Quando você contratou ele, combinando que você iria receber 8% ao ano, se você levar o seu título até a data de vencimento, independente dele oscilar muito para cima, para baixo, você vai receber os seus 8%. Então, nesse caso, não vai haver variação, né? Se a pessoa levar até o final. Exatamente. A variação que ocorre é a negociação onde ele está sendo ocorrido, que é o que o mercado está pagando naquele momento. E, na verdade, as pessoas perguntam, afinal, o que é um título de renda fixa, né? Então, a gente tem dois tipos básicos, que é o título onde o investidor empresta dinheiro para o governo, e a gente chama isso de títulos públicos. O mais comum e o mais conhecido pelas pessoas, Então, embora muitas pessoas não invistam. E também o mais seguro, né? Sim. E tem os títulos onde o investidor empresta dinheiro para uma instituição privada, que mais provavelmente será um banco, onde temos o CDB, temos os debêntures, o LCI, o LCA e também os fundos de renda fixa. Mas, afinal, como a renda fixa é remunerada? Quais os tipos? Bom, a renda fixa, a remuneração dela ocorre de duas formas. Ela pode ser pré-fixada, o nome já fala pré-fixado. Eu combinei com você que eu vou pagar 8% ao ano. É um valor até razoavelmente bom. Então, independente do que ocorrer, o valor foi pré-fixado e pré-estabelecido. Eu não vou mudar esse valor no meio do caminho. Ou seja, você levou até o final, você vai receber os 8% ao ano que você foi combinado e contratado. Outros títulos muito interessantes no mercado são os títulos pós-fixados. Os investidores procuram muito e também gostam muito dele. O que seria um pós-fixado? É você contratar esse título pagando, por exemplo, 3% ao ano, mais uma taxa que é um índice de referência. Esse índice de referência pode ser o quê? A inflação, o IGPM, o IPCA, para quem não sabe, é a inflação. Então, se você quer manter o seu poder de compra no futuro, você faz o quê? Você vai lá e compra este título
pós-fixado, onde você vai receber aquele mesmo exemplo que nós mencionamos, 3% mais a inflação. Ele fica interessante num período longo, porque você está mantendo o seu poder de compra. Se a inflação chegar a 5, 6, 7, 10, 20% no ano, ele vai pagar a correção da inflação. Se a inflação cai, você vai receber um pouco menos, mas lembre-se, você não está perdendo o seu poder de compra. É interessante você falar isso, porque é justamente o que não acontece na caderneta de poupança, que é o investimento mais popular, né, no Brasil. Na caderneta de poupança, a gente sabe que você vai receber aquele rendimento que é ajustado todos os meses. No entanto, ele perde para a inflação. É por isso que a gente fala que, na verdade, caderneta de poupança não é um investimento, porque nem mesmo a inflação do período ele consegue vencer. Então, o poder de compra que você tinha quando iniciou, vamos supor, no início do ano, quando você investiu, e se você levou a sua poupança até o final do ano com aquele valor mais a correção, ele não venceu a inflação no final do período. Então, na verdade, você perdeu poder de compra diante do valor que você recebeu como remuneração. Por isso que é interessante conhecer esses outros tipos de investimento. Nós costumamos dizer, se você está com dinheiro na caderneta de poupança e não tem previsão de utilizá-lo, a melhor recomendação é você ligar para um título de renda fixa, onde você terá uma remuneração superior à da poupança, superior à inflação, e você não estará perdendo dinheiro. Olhando também, temos outros pontos muito interessantes que devem ser abordados. Por exemplo, a caderneta de poupança você só vai receber o rendimento após a data de aniversário da poupança. Ou seja, se hoje fosse o dia 10 e você resolvesse resgatar no mês seguinte, no dia 8 ou até no dia 9, um dia antes, você não teria esse rendimento. O que é diferente nos títulos públicos? Nos títulos públicos, o rendimento é diário e ele também tem uma liquidez rápida, não terá problemas em você deixar o dinheiro e resgatar no máximo 1 ou 2 dias, ele já se torna interessante. Sim, então o rendimento é diário e você pode resgatar ele a qualquer momento. Exatamente. E como os títulos de renda fixa, mais precisamente os títulos públicos, são remunerados? Esse índice que pode variar conforme você falou. Bom, vamos lá. Para ser corrigidos, a remuneração deles são feitas através de 3 tipos que são Selic para títulos públicos, nós também temos o IPCA para títulos públicos e temos para títulos privados a correção pelo IPCA também e pelo CDI. Primeiramente vamos falar o Selic. Todo mundo já ouviu falar daquela taxa Selic, aquela reunião que teve, que o Banco Central estabeleceu, que agora a taxa Selic vai ser 4, 4,5, 3,75, que é o que nós estamos vivenciando hoje. A taxa Selic é aquela taxa que os economistas acham que seja ideal para o perfeito funcionamento da economia. Ou seja, se eles sobem muito, fica mais interessante os investidores tirarem dinheiro tanto da renda variável ou mesmo deixarem de consumir para investir na renda fixa. Se ela vier a cair muito, não se torna interessante os investidores deixarem o dinheiro na renda fixa. Então eles vão procurar outras formas de ganhar mais dinheiro, que é a migração para a renda variável, ou então eles vão consumir aqueles produtos que eles necessitam rapidamente. Por exemplo, nós vemos que quando a economia está pagando muito pouco, o que ocorre? Ao invés da pessoa deixar o dinheiro guardado, investido, elas assumem o compromisso de comprarem mais produtos. Elas compram mais, então, consequentemente, as empresas produzem mais, têm lucros maiores e a economia vai começar a crescer. No caso contrário, se a taxa está alta, então muitas pessoas, muitos investidores estão com dinheiro investido na renda fixa e, consequentemente, o consumo diminui. O consumo diminuindo, as empresas vão ter um lucro menor e, consequentemente, pode haver desemprego, porque a produção cai. Esse motivo é o que leva eles a estudarem bastante qual é o ideal para a taxa que venha a funcionar a economia de uma forma mais perfeita ou mais
adequada para o momento. IPCA, aquela famosa inflação que nós já vivenciamos, muitos de nossos pais falavam muito da inflação altíssima no passado. Bom, hoje ela está bem mais controlada do que no passado. E qual foi o objetivo de controlar a inflação? Para que o poder de consumo, o poder de compra mesmo das pessoas não venha a se deteriorar com o tempo. Então, essa taxa, que é o IPCA, ela é calculada pelo IBGE, que eles verificam toda uma cesta de produtos e serviços no mercado naquele mês, eles fazem a somatória deles, verificam o número e falam, o consumidor está pagando esse valor. Então, eles conseguem mensurar se ele está gastando mais ou menos naquele mês devido à inflação pelos mesmos produtos que ele adquiria antigamente. Aí você me pergunta, existem títulos públicos indexados à inflação. Por quê? Porque é interessante para aquele investidor de longo prazo, aquele investidor que não quer perder o seu poder de compra. Ou seja, ele compra um título do Tesouro, IPCA, que é aquele valor fixo mais a inflação, o IPCA. Então, suponhamos, se você comprou esse título mais a inflação, você mantém o seu poder de compra por um período maior, isso que dá uma segurança melhor. Agora vamos falar dos títulos oferecidos pelas instituições financeiras, aqueles títulos privados que as pessoas mencionam. Esses títulos privados, o mais comum é o CDB. Com certeza você já deve ter ouvido falar de um título que paga 85%, 95% do CDI, 100% do CDI, 110%, 115% do CDI. Mas CDI, o que é isso? E agora? Olha, eu entendi o seguinte, que o CDI é um certificado de depósito interbancário, ou seja, é a taxa de negociação dos bancos um com o outro, porque quando fecha o dia, o expediente bancário, eu tenho que estar com todos os bancos no positivo, certo? Exato. E se um banco está no negativo, ele vai precisar pedir emprestado para o outro. E essa taxa de empréstimo entre dois bancos diferentes é que vai ser o CDI. Exatamente, ela é denominada CDI. A taxa CDI, ela é um pouquinho menos do que a taxa Selic. E quando encerra o expediente bancário, os bancos negociam entre si. O que ocorre? O banco que tem mais dinheiro em caixa, ele não vai comprar o CDB de um banco que está precisando de dinheiro se não for atraente. Quando eu digo atraente, por exemplo, se ele pode comprar o título do Tesouro que vai pagar 8, 9% ao ano, por que ele compraria um CDB de um banco menos sólido que vai pagar menos? Não. Aí nasce aquele CDB que fala que 110, 115, 120% do CDI. Ele vai, por exemplo, comprar um CDB que vai pagar 110, 115, 120%, porque nesse porcentagem acaba pagando um pouquinho mais do que o Tesouro. É bom a gente sempre lembrar esse detalhe. Quando você comprar um título de uma instituição privada, você precisa entender, poxa, se eu for receber 110, 115, 120%, ele vai estar me pagando um pouquinho mais do que o Tesouro. Então já começa a ficar interessante. Se ele falar que vai pagar 80, 75, então a gente sai fora que é cilada. E afinal de contas, Fernando, qual título é melhor? Então, na verdade não tem um título melhor. O que acontece tem aquele título que eu costumo dizer, que é o mais adequado àquele momento e a oportunidade que ocorre. Conforme mencionei anteriormente, se você achar um CDB que paga 110, 115, 120%, já fica mais interessante do que um título do Tesouro. Se você não achar um CDB que pague o que o Tesouro está pagando no momento, não vale a pena. E o Tesouro também tem momentos que ele vem a pagar mais, por quê? Ele precisa de dinheiro. Você lembra-se, nós falamos no início do vídeo, você está prestando dinheiro para o governo. Se o governo está necessitado de dinheiro naquele momento, então, com certeza, ele vai pegar esse dinheiro porque ele precisa e vai te pagar mais. Ocorre sim. Títulos do Tesouro que são lançados, muitos investidores já compram rapidamente porque percebem que ele está pagando mais do que os demais disponíveis no momento. Então, quando ele falar, gente, qual é o melhor título, vocês precisam entender qual é o que está pagando mais. E por isso que a pessoa deve se informar, né? Ver direitinho quais as melhores opções do mercado
E se tiver alguma dúvida, pessoal, pode mandar aqui pra gente. Até mais!